Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 5. E o nosso tema é a obra salvífica de Jesus Cristo. Então, o nosso texto áureo que está em João 19:30 diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus, ele se entregou para quê? Para que nós pudéssemos alcançar, ter a oportunidade da salvação. Jesus, ele se entrega, ele se doou por nós para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, Jesus, o vinagre, meus irmãos, ali naquele momento, era para poder, vamos dizer assim, ajudar a não a pessoa que estivesse na cruz, para ela não sofrer tanto, para que ela não sofresse tanto. Mas Jesus, ele não quis, ele quis a dor foi intensa e ele suportou até o fim. Nossa verdade prática: a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Hoje nós podemos, meus irmãos, sem culpa, nos achegarmos a Deus e chamarmos Ele de Pai, de Deus Todo-Poderoso, porque nós temos um acesso livre através de Jesus Cristo com o Pai. João 19:23-30 diz assim: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Irmãos, esse negócio que Jesus andava maltrapilho, que Jesus andava... Não, meus irmãos, uma túnica sem costura não era uma roupa para qualquer um. Então esse negócio de falar que Jesus era coitadinho, que Jesus não era rico, mas também não era miserável. Ele tinha uma vida, vamos dizer assim, uma vida razoável. Ele tinha emprego, ele tinha profissão, e então Jesus, ele não era um maltrapilho. Ele tinha condições, não, por isso nós vemos aqui uma túnica tecida de alto a baixo. Não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Então, nós vemos que os soldados não queriam estragar a túnica de Jesus. O que eles fizeram? Eles não queriam estragar, eles lançaram sortes para ver quem deveria ficar com a túnica. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a que ela amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Esse foi o nosso texto, áureo. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele veio, ele se entregou, como nós já falamos, ele se deu por nós. E a escritura é muito clara, meus irmãos. Por quê? Conta os detalhes da agonia de Jesus na cruz. Não todos, mas para nós termos uma ideia de quem estava lá, como é que foi, como era naqueles dias. A nossa introdução. A obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor, seu próprio sangue derramado na cruz. Sua obra nos garante a salvação, porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Por causa dessa entrega de amor, temos a garantia da vida eterna. E antecipadamente podemos desfrutar neste mundo dos benefícios dessa salvação. Então cabe a nós, hoje, desfrutarmos da oportunidade de nos achegarmos ao Pai, de nos achegarmos a Deus, de termos esse contato com o Senhor. Porque nós vemos aqui que Jesus, ele foi muito intensa, foi uma situação muito difícil. Jesus deixou tudo, o céu, para poder viver aqui conosco, meus irmãos. Porque ele veio aqui, viveu, sofreu, padeceu por nós, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. O sacrifício de Jesus, o sacrifício completo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois nenhum outro sacrifício, tanto de animais no Antigo Testamento, quanto de seres humanos na história das nações pagãs, com vistas a alcançar a salvação do homem, teve o êxito de apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Irmãos, no Antigo Testamento nós vemos que
Aqui até falando das outras religiões, que as pessoas realmente elas entregavam os seus filhos, mas não podiam alcançar salvação. Mas nós vemos aqui também que no Antigo Testamento eram os animais, sangue de animais, o povo deveria ficar o dia da expiação um ano inteiro esperando sacrifício. Então, nós vemos que no livro de Hebreus vai relatar muito bem isso, e aqui tem até as referências, de que o sangue de animais não era suficiente para poder salvar o homem. O homem não tinha condições de ser salvo pelo sangue de animais, porque o sangue de animais é insuficiente. Então, Jesus, ele veio aqui para essa terra, como nós já falamos, ele sofreu, padeceu por nós, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, nós vemos aqui Jesus, ele veio, o seu sangue todo derramado na cruz do Calvário, e aí, meus irmãos, o pecado do homem não é somente coberto, como era no Antigo Testamento. Não, o pecado do homem é tirado do mundo. Nós vemos no Antigo Testamento que se usavam os dois cordeiros. Um que colocava a mão na cabeça, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça, confessava o pecado do povo e mandava para o deserto. Isso significa o Senhor Jesus tirando o pecado do mundo. O outro era sacrificado e com sangue nas mãos se colocava na tampa do propiciatório, para que o povo pudesse alcançar a salvação. Essas vestes de sinos, como nós escutamos falar, isso aí, meus irmãos, já é na época dos macabeus. Provavelmente da época dos macabeus, onde colocavam sinos ali nas roupas dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para poder entrar no templo. Se ele não tivesse em condições, ele morria lá e era puxado. Porque nós não vemos esse tipo de adereço quando Deus ele deu todas as coordenadas para Moisés, como deveria ser a roupa do sumo sacerdote. O sacrifício meritório. Na sociedade judaica do Antigo Testamento desenvolveu-se uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifícios de animais. Bastava apresentar uma vítima inocente no templo e a pessoa satisfazia sua própria consciência. Então, quem tinha mais, quem pode mais, chora menos. Não, meus irmãos. Nós vemos aqui que estava até essa polêmica. E também a polêmica de antigamente eles vendiam por isso que Jesus chegou naquele momento ali e derrubou a mesa dos cambistas e aquela coisa toda. Por quê? Porque, meus irmãos, naquele momento, o que os sacerdotes faziam? Segundo a tradição diz, segundo a cultura da época, os momentos da época ali, se entrava o cordeiro pela porta da frente e saía pela porta de trás para ser vendido de novo. Então nós vemos que é lógico que a questão não é essa, mas a questão é que não é por mérito. Jesus veio e morreu por todos, para aqueles que têm mais, para os mais abastados, para os mais pobres, foi por todos nós que Jesus morreu. Ele viveu aqui nessa terra para que todos nós pudéssemos alcançar a salvação. Só Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Só Cristo é capaz de restabelecer a comunhão do pecador com Deus. Logo, o único mérito aceito por Deus nesta nova aliança é o sacrifício vicário realizado definitivamente por Cristo Jesus. Então, Jesus, ele veio, morreu na cruz, ele cobre pecado e tira pecado também. Nós vemos aqui falando de cobrir pecado, mas Jesus ele tira o pecado do homem. Ele tem poder para tirar o pecado do homem. A consciência do homem pesada, o homem não tem mais. Por quê? Porque Jesus ele veio para tirar o pecado do homem. O 3 aqui, o sacrifício remidor. O pecado contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele se impõe como dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Além de ser horrendo, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Irmãos, por que Deus ele tem tanto cuidado, mandou Moisés fazer as leis, o povo andar direito? Porque Deus quer ter comunhão com o seu povo. Deus quer que o povo ande de uma forma para que possa agradar a Deus. Por que existe pecado, meus irmãos? Porque existe a lei. A lei diz que é pecado. Então, se a lei diz que é pecado, se Jesus falar que é pecado, se a nossa consciência muitas vezes fala que nós estamos errados, é porque é errado. Então, nós vemos aqui Jesus, Jesus, ele remiu, ele nos ajuda a ter esse contato com Deus, esse contato com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque havia se acabado. Então Jesus ele veio com uma nova aliança para que o homem possa ter esse contato. O problema é que nós usamos pouco essa grande oportunidade que Deus tem nos dado. Nós fazemos muito pouco, meus irmãos, em usar essa oportunidade. Por quê? Porque nós oramos pouco. E se nós oramos pouco, meus irmãos, nós estamos fazendo pouco uso
das oportunidades que Deus tem nos dado. Assim, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, já que a humanidade foi criada para viver em comunhão com o Pai, em pleno relacionamento de dependência com o Criador. Irmãos, Deus fez o homem para se relacionar com o homem. Quando Deus fez Adão e Eva, ele fez Adão, e toda na virada do dia, Deus ia lá falar com o homem. Deus ia lá falar com Adão. Deus fez o homem para se relacionar com o homem. E Deus, meus irmãos, se relaciona com o homem. Quem quebra esse relacionamento é o próprio homem, que sempre vem quebrando esse relacionamento. O homem vem quebrando esse relacionamento com Deus. E Deus procura sempre restabelecer esse relacionamento. O 2, a nossa reconciliação com Deus Pai. O fim da inimizade. A reconciliação com o Pai só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu e libertou-nos do poder do pecado. Então, só foi possível, meus irmãos, o fim dessa inimizade, o fim do homem estar longe com Deus. Você vai dizer, mas antigamente, lá no Antigo Testamento, era diferente. O homem precisava do sumo sacerdote, precisava levar um sacrifício, mas mesmo assim ele não sentia a presença de Deus de uma forma mais abundante, porque o Espírito Santo vinha, ele vinha, fazia o que ele tinha que fazer e subia. Hoje nós temos o Espírito Santo, meus irmãos, em abundância conosco. O Deus, Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele deixou o Espírito Santo aqui para consolar os nossos corações. Então nós vemos que nós temos a oportunidade de termos a amizade com Deus. Deus, ele mandou o seu próprio Filho para restabelecer essa amizade com o homem, para que o homem possa ter contato com o seu Criador. E aqui, no 2 aqui, a eliminação da causa da inimizade. O pecado é a causa da inimizade entre Deus e a humanidade. Então quem peca é o homem. É o homem que fica distante de Deus. É o homem que peca, é o homem que erra, é o homem que transgride. É o homem que tem desejos, tem tendências pecaminosas e dá lugar para esses desejos vir se manifestar na sua vida e fica longe de Deus. É o homem que faz essas coisas. É o homem que toma as atitudes. É o homem, meus irmãos, que essas coisas que acabam acontecendo na vida é culpa do homem. Ah, mas Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas, mas quem deturpa as coisas que Deus criou é suas criaturas. Até se a gente fosse falar até dos demônios, Deus criou os anjos, Deus criou Lúcifer, o anjo cheio de luz, mas ele deturpou aquilo que Deus criou e acabou levando a terça parte com ele. E Deus criou o homem, e o homem acaba deturpando aquilo que Deus criou. Nós vemos, meus irmãos, que o corpo do homem é o templo do Espírito Santo. Nós não podemos fazer coisas com o nosso corpo, meus irmãos, que vai estar fora daquilo que é de Deus. Mesmo assim, as pessoas querem fazer, as pessoas querem ficar distante de Deus, porque se estiver distante de Deus, não tem compromisso, não tem peso na consciência, não precisa se arrepender, não precisa reconhecer um Criador. As pessoas acabam ficando independentes. O 3, eu vou ler uma partezinha aqui que eu acho que é muito interessante aqui. Em Cristo Deus nos vê como pessoas santas, reconciliados e amigas dele. Por isso, podemos lutar com ousadia contra a natureza humana e pecaminosa que há em nós. Meus irmãos, quando Deus enxerga nós através de Cristo Jesus, Deus nos vê como pessoas santas, redimidas, vivificadas na presença de Deus, na presença do próprio Deus, através de Jesus, mas é só através de Jesus. Não há salvação em outro nome, só o nome de Jesus que nos concede a salvação. O 3, vivificação. Uma vez reconciliados com Deus, fomos vivificados por Ele quando estávamos mortos em ofensas e pecados. Um estado espiritual de quem se encontra longe de Deus. Assim, o Espírito Santo operou em nós, produzindo vida espiritual como fonte transbordante, injetando em nós sede pela presença de Deus, fazendo-nos uma fonte de água viva, nos enviando para produzir muitos frutos no reino de Deus e capacitando-nos para que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus. Assim, a maior consequência da vivificação espiritual é a disposição de pregar o Evangelho. Irmãos, essa salvação não é somente para nós. Seria egoísta da nossa parte achar que essa salvação é só para nós. Não, nós temos que falar acerca do reino de Deus. Nós temos que proclamar essa salvação. Nós temos que falar aquilo que o Espírito Santo, o que Jesus fez na nossa vida. Nós temos que testemunhar. Nós temos, meus irmãos, que dizer ao povo que Deus é o Todo-Poderoso, que Jesus morreu na cruz, que Jesus dá vida em abundância, que Jesus nos preparou um lugar para o céu, que Jesus nos reconciliou com o Pai.
que Jesus, meus irmãos, dá todo o acesso à nossa vida com o Pai. A Igreja Católica diz que quem é o mediador entre Deus e os homens é Maria. Não é Maria, meus irmãos. Maria é apenas um instrumento. Quem é a nossa reconciliação entre nós e o nosso Deus é Jesus. E nós temos que falar desse Jesus. A redenção eterna, o estado perdido do pecador. Essas pessoas estão presas e impossibilitadas de, por si mesmas, livrarem-se deles. Elas alimentam constantemente a perversão da imagem de vida no Éden, procurando ídolos e desejos prejudiciais para si mesmas e outros. Irmãos, o homem sempre procura fazer coisas que desagradam a Deus. Parece que é um prazer. Meus irmãos, tudo é prazer. Nós vemos que o pecado tem o seu prazer, mas é um prazer momentâneo. Então nós vemos aqui que o homem sempre procura estar distante de Deus. O homem parece que tem um imã para ficar distante de Deus. Mas o homem, meus irmãos, ele tem que estar na presença de Deus. O homem, ele tem toda a oportunidade de estar na presença de Deus. E o homem não pode ficar distante do seu Criador. Se ele ficar distante do seu Criador, ele padece, ele não tem paz. Mas você vai ver, irmão, mas tem muita gente que vive bem e não é crente. Eu não estou falando de ser crente ou não crente, eu estou falando de ter Jesus no coração. Essas pessoas, meus irmãos, que vivem à base de remédios, de calmantes. Claro, o crente também pode passar por dificuldades, às vezes tem que ter um acompanhamento, tem, se for necessário. Porém, meus irmãos, o crente tem a certeza de que vai morar no céu, ele tem a convicção que a vida não acaba aqui, ele não precisa ficar dando desculpa que as coisas é aqui mesmo, que não existe mais nada. Ele sabe que a sua vida, onde ele vai viver, onde ele vai ter a sua recompensa é no céu com o seu Senhor. O 2, a redenção do pecador. A redenção é o ato de remir, isto é, libertar, reabilitar, reparar e salvar algo ou alguém. Por meio de um valor pago em dinheiro, adquire-se algo de novo. Esse é o ato de resgatar e tirar do poder alheio e libertar do cativeiro. Irmãos, Jesus, ele nos comprou com preço de sangue. O seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário foi que nos comprou. Jesus, ele nos comprou através do seu sangue. O seu sangue remidor, o seu sangue abençoador que nos comprou. O preço foi muito caro. Ele deu a sua própria vida. Ele deixou tudo aquilo, meus irmãos, que ele não precisava vir aqui. Ele não precisava, mas ele veio e nos comprou com o seu próprio sangue. Hoje nós somos de Jesus. Uma redenção plena. A condição de redimido não traz benefício somente para o tempo presente, mas garantia de vida eterna, de morar para sempre com Cristo no paraíso celestial. É aquilo que nós estamos falando. Ser, aceitar, pregar, se libertar de tudo isso dessa vida, viver uma vida com Cristo, meus irmãos, não apenas nessa vida. Nós estamos desejando um porvir. Nós estamos desejando, meus irmãos, morar com o Senhor na glória. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Então, como o nosso tema ele é bem sugestivo, ele diz, a obra salvífica de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo veio, salvou o homem, libertou o homem, reconciliou o homem com o seu Criador. A nossa conclusão. O alto preço do resgate pago por Cristo em nosso favor leva-nos a glorificar a Deus em todas as dimensões da vida. Logo, por meio da evangelização, desejamos fazer com que milhares de pessoas tenham o privilégio de receber essa tão grande salvação. Então, através de nós temos que falar acerca de Jesus e as pessoas precisam, meus irmãos, ver Jesus em nossa vida. Precisa reconhecer Jesus em nós. Nós precisamos dar essa possibilidade, essa oportunidade para as pessoas. E nós temos que ter convicção de Jesus que nos salvou e que morreu por nós na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.